A todos, o objetivo da aula de hoje é entender, ou tentar entender de forma intuitiva, os axiomas de Peano. Estes quatro são os axiomas de Peano. Os axiomas de Peano, eles definem o conjunto de números naturais. Ou seja, dados estes axiomas, o conjunto de números naturais é unicamente determinado, ou seja, só o conjunto de números naturais pode satisfazer estas condições que estão aqui. E os elementos dos números naturais serão chamados de acordo ao que a gente conhece, 0, 1, 2, 3, etc. O primeiro dos axiomas fala que existe uma função cujo domínio é naturais e o contradomínio é os naturais. Esta função leva um número n a um número s de n, a função s, chamada de sucessor de n. Esta função deve ser injetora. E existe um elemento zero, tal que zero não está na imagem da função. Ou seja, ninguém pode ir até zero. Ou seja, em outras palavras, o zero não é sucessor de ninguém. Então, como primeiro elemento, a gente tem o zero e depois deve existir o sucessor de zero, já que zero é um número natural, seu sucessor existe. Esse sucessor será chamado de número 1. O sucessor do número 1 também tem que existir. Como a função é injetora, esse sucessor não pode ser 1. E também não pode ser 0 porque 0 não é sucessor de ninguém. Então esse sucessor é outro número, que será chamado de 2. Agora, o sucessor de 2 também é um número natural, que não pode ser o sucessor de 1, que não pode ser o sucessor de 0, porque a função S é injetora. E também não pode ser 0, por causa da propriedade 3, que 0 não é o sucessor de ninguém. Então, o sucessor de 2 é 3, etc. Então, dessa forma, a gente tem os seguintes números naturais. E assim por diante. Esse é um conjunto. Esse é o conjunto de números naturais. Agora, só essas três primeiras propriedades não querem dizer que o conjunto esteja unicamente determinado. Porque eu poderia colocar 0,5, 1,5, etc., que satisfariam também essas três primeiras condições. Mas é justamente o quarto axioma de Peano, certo? Que determina que não há nada mais além do que isso. Ele justamente fala, se o zero está em um conjunto dado, e se dado um elemento, se o sucessor também está nesse conjunto dado, esse conjunto já é o dos números naturais. E como podem ver, este conjunto que está aqui satisfaz justamente essa propriedade. Se a gente conseguisse enumerar todos eles, teríamos sempre o sucessor de cada número está ali dentro, e nada mais. Se a gente aumenta outros elementos no meio, já não estaria satisfazendo a condição número 4. Ou, em outras palavras, estaria satisfazendo algo mais do que a condição número 4. E se o conjunto de números naturais fosse, o que eu quero dizer é que se o conjunto dos números naturais tivesse mais elementos do que está aqui, o conjunto X que tivesse só estes elementos que a gente escreveu aqui embaixo, não seria o dos números naturais todos. Por isso que o conjunto de números naturais é exatamente este conjunto que está aqui, graças ao axioma 4. E com esses axiomas a gente consegue provar os teoremas de indução, consegue provar o princípio de boa ordem, que são propriedades que os números naturais satisfazem. É isso que nós iremos fazer na próxima aula, ou seja, provar o princípio de boa ordem utilizando os axiomas de